meus queridos, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Eu quero ler com você o segundo capítulo da carta aos Filipenses. Eu peço que você me acompanhe e que essa semente possa frutificar na sua vida em nome de Jesus. Os versículos de número 12 e 13, eles nos dizem assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Há alguns anos atrás, esse texto foi usado por Deus para abrir os meus olhos acerca da dinâmica da vida cristã. Eu confesso que eu carregava muitas dúvidas e uma delas ligada às questões da salvação. Há uma discussão muito antiga, sobre salvação pela fé, salvação pelas obras, o que o homem é capaz de fazer para ser salvo, e eu vivia, há muitos anos atrás, algumas dúvidas em relação a isso. E lembro-me quando Deus usou esse texto para trazer um clarão, trazer uma grande luz sobre esse assunto. E eu gostaria de hoje, então, compartilhar isso que lá atrás fez tanta diferença e eu espero que também faça diferença na sua vida. Antes de entrar num assunto específico da salvação, eu quero esclarecer o seguinte: Paulo, ele está falando aqui num momento onde ele destaca muito bem a sua ausência. Ele está lembrando de um período onde ele e a igreja estavam muito próximos. Havia uma convivência muito boa e Paulo, ele identifica algo passado. Na minha presença vocês eram obedientes, vocês eram consagrados, vocês eram dedicados. E agora o cenário mudou. Ele está preso, ele está na cadeia, ele está ausente, ele não está mais regularmente ao lado da igreja e ele está dizendo: olha, eu quero incentivá-los para que da mesma forma que era quando eu estava presente, que vocês possam viver isso no nível mais elevado, principalmente agora na minha ausência. Parece que isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo atualmente, Porque nós também tivemos uma mudança de cenário. Em outra hora, nós como igreja estávamos em comunhão de uma maneira mais regular, presente nos cultos, presente nas atividades, nos pequenos grupos, na escola bíblica. Então tínhamos uma comunhão, uma convivência mais próxima. E o apóstolo Paulo está dizendo que é possível você viver níveis mais elevados na sua vida cristã. Você pode viver níveis de espiritualidades mais elevados mesmo com a ausência do pastor. E é óbvio que eu não ia perder a oportunidade de fazer esse link com você também. Certamente, algumas coisas hoje já não estão mais funcionando como antigamente. Pode ser que você não tenha tido contato de estar dominicalmente na igreja, envolvido diretamente com as atividades regulares e presenciais. Mas o que o apóstolo Paulo disse, eu também quero dizer a você aqui, é que você pode viver níveis mais elevados porque é Deus quem opera em vós, tanto querer quanto efetuar. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele não pode estar presente, mas Deus, ele continua atuando. Deus continua efetuando. Deus continua operando. Então, a ausência do pastor, a ausência dos cultos, a ausência das atividades, elas não anulam a atuação direta de Deus em vós, na vida da igreja. Que tipo de atuação é essa que Paulo está dizendo? Paulo está falando assim: olha,
desenvolvam a vossa salvação. Em outra versão vai dizer: ponha em ação, faça funcionar a vossa salvação, cresça, operacionalize a vossa salvação. Eu confesso que eu ficava na dúvida se o que Paulo estava querendo dizer é que a gente precisa trabalhar, fazer coisas para ganhar a salvação. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você já recebeu a salvação. Ele está escrevendo à igreja, ele está escrevendo aos eleitos, ele está escrevendo aos santos, ele está escrevendo àquelas pessoas que já tiveram experiência de conversão. Ele não está fazendo nenhum apelo à conversão, ele não está fazendo nenhum apelo ao arrependimento, mas ele está trazendo uma palavra de encorajamento para que eles desenvolvam aquilo que eles já receberam. E o que eles receberam foi a salvação. Ou seja, a salvação de vocês precisa atingir níveis mais elevados. Vocês precisam ter um aprofundamento maior. Vocês precisam ter um crescimento maior na salvação. Nós, quando nascemos, nós recebemos um corpo. E esse corpo, ele está perfeito. 2 orelhas, 2 olhos, 2 mãos. Mas esse corpo, ele não está plenamente desenvolvido quando nós nascemos. Então nós recebemos um corpo, mas esse corpo ele precisa se desenvolver. E ele se desenvolve com uma boa alimentação, ele se desenvolve com exercícios físicos. Então nós somos responsáveis pelo desenvolvimento daquilo que nós recebemos. Quando nós vamos lá para a musculação, a educação física, quando nós vamos lá levantar peso, quando nós começamos a malhar, nós não estamos malhando para ganhar um corpo. Nós estamos malhando para desenvolver o corpo que nós já temos. O que o apóstolo está falando aqui é de uma salvação que já existe, mas precisa ser desenvolvida. E aí eu consigo enxergar, e foi isso que aprendi, a salvação sendo vista em 3 aspectos diferentes. Existe um aspecto passado da salvação, existe um aspecto presente da salvação e existe um aspecto futuro da salvação. Isso significa dizer que você pode afirmar: eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Quando eu falo eu fui salvo no aspecto passado, essa palavra soteria, ou sotéria, que é traduzida do grego para salvação, o fui salvo significa a justificação. É um momento onde Deus ele declara justo o pecador perdido. E isso vem através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. É aquele momento de quebrantamento, é quando o ser humano reconhece o seu estado de pecador e ele então se aproxima do Salvador pedindo graça, pedindo misericórdia, clamando por salvação. E naquele momento ali, a palavra de Deus vai dizer: o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. O pecador arrependido se aproximando de Deus consciente, então naquele momento ali ele é declarado justo. E a palavra que a gente utiliza é a palavra justificação. E esse é um dos aspectos da salvação, a justificação. É onde o efeito legal, a pena do pecado é cancelada na vida do indivíduo. Mas existe um segundo aspecto da salvação. E esse segundo aspecto da salvação é chamado de santificação. E esse aspecto da salvação é o aspecto presente. É onde nós vamos falando: estou sendo salvo. O ser salvo no primeiro aspecto, justificação, significa livramento da pena do pecado. No segundo aspecto, santificação, significa livramento do poder do pecado, livramento
da influência do pecado. Então, eu estou sendo salvo. Eu estou sendo liberto dessa influência do pecado sobre a minha vida. Em Romanos, Paulo vai dizer, porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vocês. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Esse é o segundo aspecto da salvação, o aspecto da santificação. E o terceiro aspecto, que é o aspecto futuro da salvação, ele é chamado de glorificação, que é esse estado aonde nós estaremos vivendo definitivamente e absolutamente livres da presença do pecado. E esse será o nosso estado eterno. Essa será a nossa condição eterna. Ou seja, a obra da salvação operada por Cristo, por esse Deus que opera em nós, essa obra da salvação, ela teve um efeito legal, livramento da pena do pecado. Ela tem um efeito purificador, livramento do poder do pecado, da influência do pecado. E ele tem um efeito eterno, né? Um efeito glorioso, eterno, que é a glorificação, aonde nós estaremos então definitivamente libertos da presença do pecado. É nesse sentido que Paulo então vem dizer para mim e dizer para você, dizer para a igreja do Senhor, Deus usando a boca desse servo para falar aos nossos corações. É Deus quem opera em vocês, tanto o querer quanto o efetuar. Vocês receberam dele gratuitamente a salvação. E agora, essa salvação que lhes foi concedida, ela precisa ser desenvolvida. E leve, conduza essa salvação de vocês a níveis mais elevados. E você pode viver esses níveis elevados, plenos, né, de plenitude da salvação, porque Deus está operando em vocês. A palavra que Pedro vai usar lá na sua epístola, a palavra é feró. E feró é o termo traduzido por movidos pelo Espírito Santo. Pedro vai usar esse termo, ele não vai usar telpneutos, mas ele vai usar feró, porque como pescador, ele está lembrando do vento que sopra sobre as velas de um barco e vai conduzindo o barco para cada vez mais longe da terra, cada vez mais longe da orla. Um vento que sopra, um vento invisível, uma ação misteriosa. E é dessa forma que nós devemos viver a vida cristã. Existe um peso de responsabilidade que é nosso. Desenvolvam a vossa salvação. Façam exercícios para desenvolver. Bíblia, oração, serviço, comunhão, jejum. Aquilo que está ao alcance de vocês, faça. Mas não esqueça que quem está produzindo esse desejo em vocês é o próprio Deus. É esse vento que vai soprando. E a gente vai entendendo, à medida em que a gente vai crescendo na vida cristã, a gente vai aprendendo a ouvir esse mover de Deus que vem dentro da gente. Esse agir de Deus misterioso, sobrenatural, silencioso, vento soprando dentro de nós. E Paulo está falando isso para a igreja. Olha o exemplo de Cristo. Olha o que ele fez. Olha a exaltação. Olha a anulação de si. Olha o vento que sopra. Olha essa ação de Deus para que vocês vivam a salvação num nível pleno, num nível elevado. Desenvolvam. Façam funcionar. Mesmo na minha ausência, porque eu estou ausente, mas Deus está presente.
Eu não posso estar aí com vocês, mas Deus está em vocês. Por isso, cresçam. Como é que você tem vivido esse tempo de confinamento? De impedimento de estar nos cultos? Você pode buscar a Deus aí da sua casa. Você pode desenvolver a sua salvação. E a gente vai ver no próximo episódio que essa santificação desenvolvida em nós, ela vai proporcionar uma igreja forte. Ela vai contagiar a vida das pessoas. Porque a vida cristã é uma vida coletiva. É uma vida vivida no meio das outras pessoas. E nesse contato com os outros, nós vamos contagiando os outros. Olha aí, tudo bem a ver com o que a gente está vivendo, né? A gente está se afastando para a gente não contaminar os outros, né? Com a doença, né? E Paulo vai mostrar, a gente vai ver no próximo episódio, que, na verdade, tudo isso que Deus está operando em nós é para que a gente, no contato com as outras pessoas, a gente consiga contagiar as outras pessoas e levá-las também a crescer na salvação, cada vez mais longe do pecado e cada vez mais vivo, disponível para Deus. Essa é a semente que eu quero deixar hoje no seu coração. Receba, portanto, o meu grande abraço e um beijo no seu coração.